Você sabe como funciona a jurisdição e a competência no cumprimento de sentença? Entender essa questão é muito importante, porque isso vai dar maior eficiência no cumprimento de sentença. Eu sou Renato Veloso, eu sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já convido você a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre jurisdição e competência no cumprimento de sentença. Lembrando que essa Pílula Jurídica faz parte de uma série onde estamos estudando o cumprimento de sentença. Falar de jurisdição é falar de poder do Estado atuar para resolver os litígios. Portanto, está completamente ligado à questão da soberania do Estado brasileiro. A jurisdição ela pode ter um caráter objetivo e um caráter subjetivo. E quando falamos de jurisdição dentro do cumprimento de sentença, precisamos nos atentar à diferenciação entre a jurisdição quando falamos de uma execução direta e de uma execução indireta. Na execução direta, nós temos a ocorrência de uma execução independentemente da vontade do devedor, ou mesmo contra a vontade do devedor. Nessas hipóteses, a jurisdição ela vai observar as regras do artigo 21 e 23 do nosso Código de Processo Civil, que basicamente vai se referir que a jurisdição brasileira ela vai atuar quando se tratar de fatos ocorridos no Brasil, onde deve ser cumprida essa sentença, quando for relativo a bens situados no Brasil, quando for relativo também à questão de sucessão hereditária, ou seja, a questão de heranças, em que haja bens localizados no Brasil. Nesses casos, a jurisdição brasileira ela vai ter que atuar. Também temos o caso da execução indireta, que é aquela que acontece em razão do interesse do devedor, porque ele quer pagar a dívida. Nesse caso, a jurisdição brasileira só vai se justificar se o devedor, o executado, estiver domiciliado no Brasil. A respeito da competência para o cumprimento de sentença, o nosso Código de Processo Civil sedimentou como deve funcionar a competência no artigo 516 do CPC. Vamos conhecer o dispositivo. Artigo 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante, primeiro, os tribunais, nas causas de sua competência originária. Segundo, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Terceiro, o juízo cível competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Quando analisamos o artigo 516, verificamos que o inciso 1º, que fala da competência originária dos tribunais, trata de uma competência absoluta. Portanto, as decisões transitadas e julgados, emanadas pelos tribunais em razão de sua competência originária, o que quer dizer essa competência originária? É aqueles processos em que a Constituição diz que o tribunal é que vai processar, que vai conhecer de todo o processo desde o seu início. Nesses casos, estamos diante de uma competência absoluta, porque o cumprimento de sentença deve acontecer no próprio tribunal. Já nos casos dos incisos 2º e 3º, nós estamos diante de uma competência relativa. Por quê? Porque essa competência, em regra, vai ser sempre do primeiro grau em relação aos processos que tramitaram por ele.
mas ela pode ser modificada, diferente do que acontece com o inciso 1º. Essa possibilidade de modificação de competência está estipulada no parágrafo único do artigo 516, significando que a parte exequente ela pode optar por não levar à execução o cumprimento de sentença no juízo que processou a ação em primeiro grau, e sim poderá escolher o local de domicílio do réu ou o local onde estão os bens, para facilitar exatamente a satisfação do crédito. É o que a doutrina chama de cumprimento de sentença itinerante, porque justamente é uma flexibilização na regra de competência. O artigo 516, inciso 3º, apresenta também uma possibilidade de competência relativa, e ela traz o que a doutrina chama de cisão da competência funcional. Por quê? Porque trata de decisões que foram proferidas por um determinado juízo e que vão ser cumpridas no juízo cível. Que decisões são essas? São a sentença penal condenatória transitada em julgado, a sentença arbitral, a sentença estrangeira homologada pelo STJ e a decisão estrangeira que o STJ conceda ex aquarto a carta rogatória. Nesses casos, o exequente ele vai poder levar a execução desses títulos no juízo cível. E ele vai poder também indicar o local onde vai dar esse cumprimento, que poderá ser o local de domicílio do réu, o local onde deve ser cumprida a obrigação, onde estão os bens. Isso tudo porque exatamente em razão da flexibilização do critério da competência funcional. Outra hipótese de flexibilização da competência se refere na execução de alimentos. O artigo 528, parágrafo 9º, faculta que, ainda que um determinado juízo tenha fixado os alimentos, o cumprimento de sentença desses alimentos pode se dar em outro juízo, no domicílio, por exemplo, do próprio credor, ou seja, do próprio alimentando. Ele vai ajuizar o cumprimento de sentença, embora a decisão que prolatou, que transitou em julgados, tenha sido proferida por outro juízo. Isso para dar mais poderes ao alimentando e facilitar o acesso aos alimentos. Esse era o conteúdo que tínhamos para a nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos responder com o maior prazer. E se você tem alguma sugestão de tema, deixe também nos comentários, que nós vamos preparar o conteúdo para você. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude o conteúdo que estamos produzindo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.